Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo. Estaremos juntos na disciplina de Matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre a taxa Selic. Então, você vai ver o que é a taxa Selic e o que acontece quando ela cai ou ela aumenta. Você já parou para pensar? Você já observou nas notícias? Vamos ver? Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. Então, essa é a descrição, né, mais resumida, mas ela é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, tem todo um sistema aí de controle de inflação que está relacionado com a taxa Selic. Você deve ter ouvido as notícias recentemente, a possibilidade da taxa Selic cair em agosto, né? Qual que vai ser o impacto na economia, nos investimentos? Bem, aqui vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos voltar a falar da taxa Selic junto com a história do Gastão. Vocês conheceram o Gastão? Vocês se lembram das aulas anteriores? Ele gastava muito, né? E estava comprando compulsivamente. Depois ele começou, né, a participar aí de treinamentos na área de educação financeira. Agora ele está preocupado, né, melhorar sua rotina de gastos. E ele até está conseguindo, né, guardar um pouco por mês. Mas alguns dos seus investimentos estão atrelados à taxa Selic. Vamos ver o que que ele aprendeu, né, sobre a taxa Selic na aula de finanças? Então, quais são os efeitos das mudanças na taxa Selic? Então, o que que acontece? É um instrumento de controle da inflação. Quando o Banco Central ele altera a meta da taxa Selic, né, a rentabilidade dos títulos que são indexados a ela também se altera. O custo de captação dos bancos muda, né? Então, se você tem algum investimento relacionado com a taxa Selic, se a taxa Selic aumenta, o seu rendimento também aumenta, né? E tem muito comum, né, os títulos que estão relacionados, principalmente os títulos públicos, como o título do Tesouro Direto, né, que está indexado à taxa Selic. Então, uma redução da taxa Selic também diminui o custo de captação dos bancos que tendem a emprestar com juros menores. Então, na verdade, tem uma vertente de impacto sobre os bancos que podem fazer empréstimos com juros mais baixos, porque eles têm custos mais baixos, mas ao mesmo tempo tem a questão aí do investidor, né, que tem alguns investimentos atrelados à taxa Selic e vai ter impacto de acordo com a variação da taxa. Os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos cartões de créditos, eles ficam mais altos quando a Selic sobe, né? Aí tem todo um processo de desaceleração da economia. Isso desestimula o consumo, né? Leva à queda da inflação. Como a gente está vivendo um momento de deflação, por isso que em agosto possivelmente vai ter aí, né, uma redução da taxa Selic. Mas quando a taxa Selic ela cai, né? O que que acontece? Tomar dinheiro emprestado fica mais barato, os juros cobrados são menores e isso acelera o processo aí de toda a cadeia da economia, né? O processo de mais consumo que termina gerando aí todo um aquecimento da economia. Então, a taxa Selic, ela é um instrumento de regulação, né, da inflação. Ela tem a vertente de acelerar ou desacelerar a economia, mas também ela tem impacto sobre os seus investimentos, né? Os investimentos que estão atrelados a ela. Então, quando a Selic cai, estimula o consumo, mas vamos ver aqui algumas aplicações financeiras. Voltando a falar do Gastão, né? Ele está preocupado porque algumas das aplicações dele estão atreladas, né, à taxa Selic. Então, a gente tem aqui, ó, o Tesouro Selic, né, que é do Tesouro Direto, alguns CDBs, né? Os CDBs, eles têm alguns que estão atrelados, né, à taxa Selic, mas a gente tem alguns que estão atrelados ao IPCA também. Os LCs, LCI e LCA. Então, existem alguns investimentos, né, que estão relacionados com a taxa Selic. É, então, na verdade, depende, né, do referencial, você sempre tem que ver se você tem ou não investimentos que estejam atrelados diretamente à taxa Selic, mas você pode ter alguns que estejam atrelados também à inflação, né, ao IPCA, a taxa de inflação, né?
que a gente vai ver na próxima aula, mas você também pode ter alguns prefixados, são outras características. Então, pessoal, um podcast aqui falando sobre a taxa Selic, não deixem de escutar. Então, para encerrar, a frase aqui de conclusão: conhecer a taxa Selic e seu impacto no mercado financeiro é essencial para planejar suas economias e seus investimentos. Ótimos estudos!